suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus por estarmos juntos outra vez nesta belíssima manhã de terça-feira, hoje 20 de outubro. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior. Ele é pastor de uma das nossas congregações em Bodocongó 3 e estará hoje trazendo uma outra reflexão para nossa edificação. Ouviremos também, ainda ao término deste programa, um belíssimo coral direto de Jerusalém, a cidade do grande rei. Portanto, que você continue conosco. Antes, desejamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado contra essa doença que está aí. Sabemos que muitas pessoas bem próximas a nós foram infectadas, outras até partiram para a eternidade. Mas eu quero chamar a sua atenção que o motivo pelo qual você está vivo é porque Deus tem realmente abençoado a sua vida, a sua família, de tal maneira que você está sendo guardado de não ser infectado por essa doença. Sabemos que muitos médicos, infectologistas, enfermeiros estão pagando um preço caro. Alguns perderam a vida para salvar vidas. Isso nos lembra o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, Ele entregou a sua vida para nos salvar, para nos redimir. Os médicos estão dando vidas para salvar vidas física, biologicamente, enquanto que Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Como Ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, porque Ele levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. É isso que nos diz o profeta Isaías no capítulo 53. Sim, Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos alcançados e fôssemos salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, quando nós iniciamos o dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Te louvamos pelo livramento que o Senhor tem nos dado de não sermos infectados por essa doença. Pedimos-te a tua proteção sobre cada família, sobre cada internauta, cada telespectador que está conosco. Que o Senhor continue com os seus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando dessa doença. Abençoa os médicos, infectologistas, enfermeiros, enfermeiras que estão trabalhando para salvar vidas. Que eles sejam também guardados por ti, que eles sejam protegidos e que os teus anjos estejam acampados ao redor de todos. Pedimos-te tudo isso, mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Júnior, trazendo a primeira parte desta meditação para nossa edificação, para o nosso alimento diário. Ó Deus, como o Senhor é bondoso. Como o Senhor é maravilhoso. E eu entendo, Senhor Deus, isso não por minhas forças, não pelo meu intelecto, mas pela revelação da Tua Palavra. Mas claro, Senhor Deus, que isso transparece nas nossas vidas, porque estamos vivos, porque estamos aqui para cultuar o Senhor mais uma vez. E esta graça, Senhor Deus, nos constrange de tal forma que não deveríamos, Pai, devotar a nossa vida a outra coisa, a não ser simplesmente, somente ao Senhor. Obrigado por este dia, obrigado pela vida dos irmãos que aqui subiram até a Tua casa. Obrigado pela vida dos irmãos que não puderam vir aqui, mas tem o meio remoto, a internet, em que pode, Senhor Deus, acompanhar este culto.
Te louvamos, Pai, pelo dom da vida, te louvamos pelo dom da fé, pela salvação encontrada em Cristo Jesus, a nossa única razão de viver. Aleluia. Te agradecemos, meu Pai, pela recuperação do nosso pastor Bosco, pela cirurgia realizada e por ele estar bem. Te agradecemos pela sua família, pelo seu ministério. Te agradecemos, Pai, pelos oficiais das igrejas, das congregações e dessa igreja. Te agradecemos, meu Pai, pelos membros, pelos congregados, por todos aqueles que um dia passaram aqui, ouviram o Evangelho e foram atraídos de forma eficaz. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por esta oportunidade de mais uma vez estar junto em comunhão com os irmãos para cultuar ao Senhor. Abençoa, dirige, Senhor Deus, todo este culto para a glória do Teu nome, Senhor. É assim que eu oro, agradecido em o nome de Jesus. Amém, amém. Em pé como nós estamos, você vai abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Nós vamos ler apenas 4 versículos desse Salmo. 4 versículos. Salmo de número 84. Os irmãos que estão em casa também acompanham conosco. E diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém. Bem-aventurados os que já estão em Cristo Jesus, os que já estão nessa habitação espiritual. E todos aqueles que estão na habitação espiritual, de fato, rendem as suas vidas em louvor a Deus. Amém, irmãos? Pode sentar. Se você trouxe o seu salmos e hinos, não é? Se você trouxe seus salmos e hinos, se você está com um aplicativo aí da igreja que tem os salmos e hinos, você pode abrir comigo no hino de número 409. O hino 409, nós vamos fazer esse louvor aqui. Eu gosto muito da letra desse louvor. E nós vamos cantar aqui esta noite o hino 409. E os irmãos quiserem nos acompanhar, nos acompanham. Segurança bendita, não é? Muitas pessoas têm a sua segurança no seu intelecto, naquilo que tem, ou seja, no seu dinheiro, ou na força do poder bélico, mas a nossa segurança está guardada, reservada naquele que é bendito, no nosso Senhor Jesus Cristo. Diz mais ou menos assim: que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte e gozo eu senti, dos céus descendo em uma cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver,
sua vontade sempre fazer, rejubilando a todos cantar, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Eu quero agradecer ao presbítero Sebastião. Eu estava só esperando o senhor, pegar a melodia para me ajudar. Amém. Glória a Deus. Eu não canto, mas como não houve o louvor hoje, a gente não deveria deixar de louvar ao Senhor, E aí os coristas do Saracala estavam só esperando me ajudar. E me ajudaram. Glória a Deus por isso, tá? Eu prometo na próxima melhorar. Amém, irmãos? Irmãos, vamos para o nosso texto de estudo nesta noite. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo número 6. Nós vamos ver do verso 1 até o verso de número 10. O nosso tema geral, santidade, buscando o bem da nossa alma. E eu queria compartilhar esse texto aqui, para que de uma forma bem prática a gente pudesse pensar como eu posso buscar não só o bem da minha alma, mas também o bem da alma do meu irmão, E eu creio aqui que Paulo então nos ensina algumas coisas pertinentes, para que a gente possa colocar em prática, essa busca, do bem da nossa alma. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que é na igreja, ou seja, é no corpo de Cristo, a igreja, nós, que é o lugar de cura e de restabelecimento. Amém, irmãos? A igreja é lugar de cura, de restabelecimento. Mas não é cura apenas de enfermidades, é cura da alma mesmo. É de se restabelecer o crente. É de ser o crente, então, restaurado. É na igreja. Então vamos, irmãos, pensar um pouco sobre esse texto. E diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, nós temos que parar e pensar o seguinte: de fato a igreja, ela é formada por uma diversidade de pessoas. Há vários pensamentos, convicções. Na igreja há crianças, há jovens, há adultos, há pessoas na melhor idade. E quem é a igreja? A pergunta é simples, a resposta também é simples. A igreja somos nós. Não é especificamente o muro, o prédio ou o endereço, mas a igreja de Cristo, ela é formada por todos os santos. A igreja de Cristo é formada por todos os fiéis. A igreja de Cristo é formada pelos regenerados, pelos crentes.
Pensando assim, irmãos, é fácil então entender por que há algumas divergências entre os crentes. E assim vamos descobrir a gênese dos conflitos que muitas vezes existem dentro da igreja. É natural haver divergências de pensamentos. É natural haver divergências de ideia. E, de certo modo, essas divergências, ela é até salutar para a própria igreja. Mas jamais poderemos confundir pensamentos divergentes com pecado. Jamais poderemos tolerar em nossa vida o pecado que gera sentimentos negativos e mesquinhos para com o próximo. Eu não estou falando, irmãos, de certo tipo de ascetismo religioso. Ou seja, esse ascetismo religioso é aquela ideia que se tem de abstenção de prazer físico e psicológico, que nos anos 40, 50, 60, 70 e início dos anos 80, ela era muito forte na igreja. Havia aqueles mesmo que, por amor ao Senhor, entendia que certos tipos de coisas, certos tipos de comportamento era pecado. Por exemplo, ir à praia, ir ao parque. Havia de fato essa dicotomia, né? Bem forte mesmo. Os crentes se enclausuravam na igreja, nas suas cerimônias, e não tinha essa ligação com o mundo, esquecendo do texto básico de Jesus, onde ele diz que nós somos luz e sal, nós somos luz do mundo, ou seja, nós devíamos aparecer no mundo. Então, quando essa abertura houve, né, de que a gente poderia aproveitar algumas coisas que não é pecado, a gente saiu um pouco desse ascetismo religioso. Entretanto, eu não quero pensar aqui então, irmãos, que se a gente tem que observar a vida do irmão, a gente tem então que chamar a atenção do irmão, que nós não sejamos ou não venhamos a pensar que ao chamar a atenção de alguém, nós queremos então ser superior. O que nós devemos pensar, irmãos, é que chamando a atenção de alguém, nós devemos sim fazer isso com o intuito de agradar a Deus e também de ajudar o irmão. A igreja também, ela caiu no fatídico flagelo, onde ela pensava que fazendo castigos físicos, ela iria agradar a Deus e fazer com que os desejos pecaminosos fossem então contidos. Irmãos, eu penso também que devemos evitar de cair na velha consciência, ou melhor, na velha e conhecida confiança em si mesmo, que faz com que sempre dependamos de nós mesmos e usamos isso como um fator determinante do nosso destino. Irmãos, às vezes nós queremos ser o Senhor de nós mesmos, e quando não encontramos em nós solidez, partimos para um ídolo, seja ele vivo ou morto. Porque de fato é isso, quando nós olhamos para nós e queremos ser donos de nós mesmos, ou queremos ser autônomos, quando a gente quebra a cara, a gente então parte para uma figura melhor do que nós, e a gente pensa nessa figura melhor do que nós. É tanto que essa imagem, né, de que aquela pessoa é superior a você, daquela confiança desmerecida que se faz, por exemplo, ao pastor da igreja, ou a um oficial da igreja, como se o oficial, o pastor da igreja, ele não fosse um ser humano igualzinho a você, ou um crente igualzinho a você, não é? Que passa pelas mesmas tentações, que passa pelos mesmos sofrimentos, e que passa pelas mesmas alegrias. E quando eu penso sobre essas coisas, irmãos, eu fico até a me lembrar, né? Quando o pastor ele participa de algum evento social com a igreja, quando ele chega, todo mundo esquece tudo. Aí observa o horário que ele chegou, o horário que ele saiu, a roupa que ele está vestindo. Já percebeu isso? É justamente isso, é quando a gente transfere a nossa responsabilidade para outra pessoa. Irmãos, nessas últimas quintas-feiras, nós temos falado aqui, e aqueles que aqui pregaram, sobre santidade. E nós falamos sobre buscar o bem para a nossa alma. E com esse texto, eu queria pensar com os irmãos sobre questões que eu julgo importante que Paulo ensinou aos crentes da região da Galácia. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo então ele trata de algo prático na igreja. Algo prático na igreja. Esse algo prático que Paulo vai tratar aqui, eu entendo que é a cura de almas feridas, a restauração
de homens e mulheres machucadas pelo convívio com outros crentes e com pessoas mundanas que insistem em nos ofender e desprezar por causa de nossa fé. E aqui eu queria que os irmãos ouvissem e pensassem junto comigo. Mas ouvissem e pensassem junto comigo conforme Paulo pensou aqui de forma amorosa. Amados irmãos, é impressionante o número de pessoas que têm dons, que têm talentos, que foram dados pelo próprio Deus, mas porque tiveram alguma mágoa, mas porque tiveram alguma ranhura na convivência ministerial, pegaram os seus dons, pegaram os seus talentos e apagaram. A pergunta que se faz, amado irmão, é: por quê? E para quê? O que é que você ganhou com isso? O que é que você está ganhando com isso? Você está ganhando apenas que o outro se sinta culpado? Parabéns, pronto. O outro está se culpando por causa disso. E aí agora? Entende, irmãos? Entende, irmãos, que nós precisamos despertar que não vale a pena perder tempo com isso, porque eu tenho que entender as Sagradas Escrituras, eu tenho que entender que eu devo amar o irmão, e é isso que eu queria aqui passar hoje, esta noite. Eu queria refletir sobre isso esta noite, baseado nesse texto. No primeiro verso ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. É interessante que o apóstolo Paulo ele fala do perigo da queda. O perigo da queda. Ele vai dizer assim, tem irmãos que são espirituais, ou seja, eles estão habilitados a lidar com outro irmão, não é? Ele está habilitado a falar com outro irmão, mas que ele que for falar, esse espiritual, ele corre um risco. Ele corre o risco de queda. Então ele não é superior ao irmão a qual vai ser tratado. Entende, irmãos? Ele é espiritual porque ele está no momento espiritual, mas ele não é superior. Infelizmente, irmãos, nós fazemos dentro da igreja castas de espirituais. Quantos pensam porque fala em língua, porque tem visão, porque viu uma bola de fogo, se acha mais espiritual do que aquele que não viu? Há o perigo de queda. É possível que o crente seja pego em alguma transgressão. E aqui o texto fala de uma transgressão repentina. Ou seja, aquela que até mesmo o transgressor não parou para pensar que está em falta, que cometeu algo errado diante de Deus. Tal pessoa então foi surpreendida. E a pergunta que a ser feita, na verdade, é: como esse caso deve ser tratado na igreja? O irmão foi surpreendido numa falta. Então como é que eu faço para tratar isso na igreja? Aí Paulo responde: a igreja deve corrigir. Mas essa correção, ela segue um parâmetro muito importante. Tem que ser feito com brandura. A brandura, que é um dos efeitos regulares das operações do Espírito sobre o nosso coração. Então o Espírito Santo regula o meu e o seu coração para que venhamos a despertar, digamos assim, esse espírito de brandura em nós. Então por isso que ele fala em espirituais. É só o Espírito Santo que nos habilita para ter esse espírito de brandura, que leva então a uma disposição de ser agradável, de temperamento manso, uma disposição serena e uma disposição de tratar com toda cortesia e polidez. E eu acho isso pertinente para todos nós, irmãos, porque aqui ele não está dando uma carga apenas, mais uma vez eu friso, ao pastor, ou ao oficial, ou ao líder de departamento, mas ele está dizendo para a igreja toda que tem essa responsabilidade também, de quando pegar um irmão em falta, corrigi-lo. E se essa correção ela ultrapassa então apenas uma conversa, é por isso que existem as assembleias, é por isso que existem as reuniões, é para que a igreja corrija o pecado, porque se a igreja não corrigir o pecado, ela vai morrer. Ela será igual
Há uma catatumba pintada, bonita, ornamentada, mas o que vai dentro são cadáveres. É preciso então que se corrija. E é interessante, irmãos, que ele diz para que nessa correção nós devemos ter a ciência ou a consciência que todos nós somos passíveis de errar também. E aí eu acho interessante justamente essa consciência, porque faz com que a gente desperte para essa brandura, para essa temperança. Porque também, normalmente, nós vamos como um leão, né? Bravo, com aquela sede de justiça. Mas não olhamos para nós mesmos que somos passíveis também de cair no erro. Muitos lançam mão dos erros dos irmãos, usando-os como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e censuradora. E aí Paulo diz, verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tratar de forma amorosa, tratar de forma que eu confronte em amor. Paulo diz que os crentes espirituais, ou seja, aqueles que andam no Espírito, que são guiados pelo Espírito, é quem deve tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com a própria pessoa que resvalou os pés. E eu achei interessante, justamente essa pegada, essa visão. Paulo está preocupado com aquele que vai tratar com o que caiu, e não com a pessoa que caiu. A isso, irmãos, me ensina muita coisa. A isso, irmãos, me faz frear em muitas coisas. Porque parece que quando a gente levanta o martelo da justiça, em vez de a gente bater o martelo numa mesa com um apoiozinho, a gente quer bater na cabeça do irmão. A gente quer fazer justiça, a gente quer humilhá-lo, a gente quer mostrar que é melhor do que ele. E assim, em vez de nós tratarmos, nós estamos o quê? Ferindo, amargurando. Nós estamos afastando o nosso convívio. Então, irmãos, eu preciso pensar aqui, juntamente com o que Paulo está dizendo, que nós precisamos desenvolver essa vida espiritual, ser guiados pelo Espírito, para que eu venha cuidar do meu irmão, para que eu venha cuidar da minha casa, para que eu venha cuidar, enfim, daqueles que necessitam de cuidado, seja eles pegados em falta ou não, mas aqui especificamente aqueles que foram pegos em pecado. Irmãos, lidar com disciplina na igreja, sem a total dependência do Espírito, pode produzir mais doença do que cura. Mais doença do que cura. Pode ter certeza disso. Infelizmente, podemos ser aqueles que, ao exortar, podemos tornar o caso pior do que foi propriamente a falta. A única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação amorosa. E Paulo diz, corrige-o. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta tão importante mensagem para a edificação das nossas almas. Que todos fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. E que o Senhor possa proteger e guardar a sua vida e toda a sua família. Amém. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.